Você sabe como fazer um pedido a Deus? O que você faria se descobrisse uma fórmula comprovada para Deus atender os seus pedidos? Se quiser desvendar os segredos por trás dessa fórmula ou dessa forma e que foi revelada por Jesus, você não pode perder esse vídeo. Essa forma que Jesus usava para fazer os seus pedidos abalava as estruturas de Deus, que o atendia prontamente. Esse foi um dos motivos pelo qual Nazareno nos disse: vós não sabeis pedir. E que é o tema de hoje. E que está em 2º Evangelho de Tiago, capítulo 4, versículo 3. É importante refletir que se nós não estamos tendo os resultados esperados, é porque não estamos sabendo pedir. Então, se esse é o seu caso, esse conteúdo é exatamente para você. Olá pessoal, Daniel por aqui. Hoje eu tenho uma pergunta muito importante para fazer. Você sabe como fazer um pedido a Deus? Pois saber a forma de pedir é de fundamental importância para que Deus possa atender aquilo que pedimos. Talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, Daniel, como assim? Existe realmente uma forma correta para pedir a Deus, para que Ele atenda às nossas solicitações? Bom, como é o tema de hoje, e que o enviado de Deus nos diz que nós não estamos sabendo pedir, então eu digo que a resposta é sim. Existe sim uma forma, um passo a passo para se pedir a Deus, para que Ele realize o que pedimos. E hoje vamos ver como isso é feito, para que o Pai, como se referia Jesus a Deus, atenda aos nossos sonhos. Pois esse método que o filho de Maria usava para pedir, mexiam com as estruturas e emoções de Deus, onde o Cristo colapsava a função de ondas, cocriava assim uma nova realidade, usando a lei da atração a seu favor. Mas antes me diga uma coisa, como você faz os seus pedidos ao Criador? Deixe aqui nos comentários como você faz pedidos a Deus. É na igreja rezando terços de joelho? Ou é praticando penitências para que Deus perceba o seu sofrimento? É fazendo promessas para que Deus atenda os seus pedidos como barganha de troca? Como você faz seus pedidos a Deus? Deixe aqui nos comentários que eu vou responder para você em particular. Outras formas de pedir ao universo para que ele possa atender os nossos pedidos. Muitas vezes nós recorremos a Deus em momentos de dificuldades, de desafios ou simplesmente em busca de uma transformação em nossas vidas. E nesses momentos pode ser que nos voltemos para a divindade buscando uma resposta, uma orientação talvez, ou um milagre. Mas será que todos nós estamos sabendo fazer o pedido a Deus da forma correta? Será que estamos aproveitando ao máximo essa conexão espiritual que é tão importante? Então vamos refletir juntos sobre isso. É essencial entendermos que fazer um pedido a Deus não é somente uma questão de simplesmente expressar os nossos desejos, mas sim de nos conectarmos profundamente com essa essência divina e estabelecer uma comunicação sincera e verdadeira. Nesse processo é importante lembrar que Deus conhece os nossos corações e sabe das nossas necessidades. Isso antes mesmo de pedirmos, como nos esclarece o Cristo em 2º Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8, dizendo: vosso Pai sabe de todas as suas necessidades, antes mesmo de pedirdes. No entanto, é através de expressar nossos pedidos e aspirações conectados ao divino que demonstramos nossa abertura para a manifestação das bênçãos em nossas vidas. Foi exatamente isso que Jesus teve de conhecimento e procurou nos ensinar em suas pregações. Mas, por se ter a crença de que os ensinamentos de Jesus é uma questão de religião, acredita-se que é a prática de rituais religiosos o que determina a ação do Criador em nossas vidas. E não é isso que percebemos quando buscamos refletir sobre a conduta do Messias ao ler o Segundo Testamento. É muito importante saber que tudo aquilo que mantemos em nossa mente determina as nossas vibrações e conduz as nossas atitudes, atraindo seus semelhantes.
Quando observamos a conduta do Mestre, testemunhamos o verdadeiro passo a passo que faz com que Deus fique envolvido em nós e atenda o que pedimos, realizando assim todo o trabalho através de nós, como nos afirma Jesus quando nos diz: eu nada realizo, é o Pai quem trabalha por mim. Primeiramente, ao fazer um pedido a Deus, precisamos nos lembrar de abordá-lo com humildade, gratidão e confiança. Foi exatamente essa a postura do Messias, quando ia meditar e orar, como consta em muitos relatos da Boa Nova. E isso sem exigir sacrifícios do Mestre, sem cobrar humilhar-se a Deus, nem tampouco deixar determinado que o temor a Deus seria um ingresso obrigatório ao acesso a essas realizações. É importante ressaltarmos que, por mais que muitas vezes a resposta não seja exatamente a que esperávamos, ela sempre será aquela que nos guiará para um melhor caminho e para o nosso crescimento pessoal. Não há nenhum relato no Segundo Testamento de Jesus orar a Deus de joelhos, se humilhando ou temendo a Ele. Isso é extremamente importante saber. O Mestre, que por vezes andava acompanhado de alguns de seus discípulos, quando buscava uma conexão com Deus, sempre buscava um lugar calmo e distante das aglomerações e agitações. E que muitas vezes era um lugar em especial, que ele tinha lá bem próximo às montanhas. Então, o Mestre entrava em estado de meditação e oração. Com isso, depois de meditar, Jesus agradecia antecipadamente pelo que rogou a Deus, e então saía em busca daquilo que havia pedido. Esse processo era feito mesmo sem os sacrifícios de animais, que eram os rituais religiosos praticados na época, para que Deus atendesse os seus buscadores. E como vemos, esses rituais ainda são muito parecidos com os praticados no dia de hoje, diferentemente do que exemplificou o Cristo. As religiões da atualidade ainda mantêm como herança muitos rituais religiosos daquela época, sem ao menos buscar estudar as práticas do Nazareno. E com isso continuam a ensinar os seus rituais dogmáticos religiosos aos seus seguidores. Nós, ao contrário do Mestre, quando fazemos nossos pedidos, sequer agradecemos a Deus por já ter realizado esse pedido em nossa vida, como fazia o Mestre. Pois o Mestre Galileu já havia nos afirmado essa verdade de pedirmos e recebermos, quando disse: porque todo aquele que pede, recebe. Quem dirá, estamos agradecendo antecipadamente. E nós, ao invés de buscarmos aquilo que pedimos, nos envolvemos com outros eventos exteriores, menos com aquilo que pedimos. Permanecemos com os pensamentos dispersos aos eventos da vida, do mundo que nos apresenta de negativo. Os nossos pedidos a Deus devem permanecer em constante contato mental de nossa parte, o que determinará o nosso buscai e achareis, passando assim a incorporar no nosso inconsciente, através das repetições, nosso objeto de desejo, onde inspirações e oportunidades surgirão para uma ação de nossa parte. Se não estamos manifestando nossos sonhos, não é por falta de oportunidade, mas por falta de atenção ao que pedimos, onde a imaginação e a criatividade deixarão de ser as nossas ferramentas de construção. Enquanto o Mestre vivia em estado presente de constante busca daquilo que Deus o concedeu, nós estamos dispersos aos eventos da vida, como um barco sem bússola em alto mar. Os pedidos que fazemos a Deus é a bússola que deve estar presente sempre em nós, que irá nos guiar em direção à materialização daquilo que almejamos. Quando tiramos a nossa atenção do que desejamos, estamos como um barco à deriva em alto mar, sem uma orientação e direção a seguir. Agora, como fazer um pedido a Deus? Como fazer com que Deus ouça verdadeiramente e atenda os nossos pedidos? Em primeiro lugar, precisamos ter a própria conduta do Cristo como exemplo a ser seguido, que é buscar aquele lugarzinho tranquilo, longe das agitações, e de preferência que seja aquele cantinho especial nosso. Todos nós temos um lugar em especial, onde buscamos ficar ali meditando e refletindo.
Eu mesmo, eu tenho o meu canto em especial. Geralmente é no meu escritório, ou às vezes na minha área de lazer. Lá eu fico meditando e refletindo sobre aquilo que eu desejo para a minha vida. E o próximo passo, então, é buscar acalmar a nossa mente e os pensamentos. E isso nós só conseguimos em um lugar calmo, onde nos sentimos confortados, como foi exemplificado pelo Mestre. Que assim a nossa mente não vai ficar dispersa às coisas do mundo. Caso isso aconteça, precisamos saber que as coisas do mundo, elas sempre existirão e não vão sumir. Então esqueçamos deles, pelo menos por esse momento tão especial de conexão com Deus, como fazia o Mestre Jesus. E depois de acalmar a nossa mente e os pensamentos, vamos começar a criar aquelas imagens mentais daquilo que é importante para nós. Não importa em que área seja da nossa vida. Quando Jesus disse pedi e dar-se-vos-á, ele não falou o que deveríamos pedir, mas simplesmente pedir. E com isso passamos a meditar sobre o que verdadeiramente queremos para nós, sobre o que verdadeiramente é importante para nós, vivenciando essas imagens que criamos na mente como se fosse uma realidade a qual queremos estar vivendo. Observe que quando criamos essas imagens mentais, nossas vibrações passam a ser a resposta daquilo que estamos vivenciando mentalmente, que é a importância que vai ter sobre aquilo que pedimos para a nossa vida. Onde conseguimos fazer isso usando a nossa imaginação consciente, que foi o que Jesus fazia antes de sair para realizar os seus milagres. E para ficar mais fortemente gravado, podemos também escrever em uma folha de caderno, e ir lendo aos poucos, para ficar bem gravado, ficar no magnético, usando a nossa imaginação criativa, colocando todos os detalhes ali de como queremos viver. Buscar acalmar os pensamentos, tranquilizar a mente é de fundamental importância, para que não possamos pedir uma coisa e de repente pedir outra, e aleatoriamente voltar a pedir uma outra coisa. Pois assim Deus ou o universo fica confuso sobre o que verdadeiramente queremos e não sabe como agir a nosso favor. Com isso, depois de criar as imagens mentais escritas lá em um caderno, é preciso então tê-las em nossa mente, como que será aquela bússola que irá nos orientar no caminho a seguir. Quando determinamos o que verdadeiramente queremos, passamos a seguir um único caminho, diferentemente de pensamentos aleatórios, com várias coisas a serem desejadas. Com isso, permanecemos plenamente conectados com Deus, que irá nos inspirar em uma criatividade através da nossa imaginação e dos pensamentos. Quando temos várias coisas, vários pedidos em nossa mente, não sabemos qual deles seguir. E com isso, estamos nos auto-sabotando. Permanecemos então assim à deriva nesse grande mar da vida. Saiba que esse é o processo mais seguro de fazer um pedido a Deus, nos reservando em um lugar longe das agitações, para criarmos na nossa mente a vida que desejamos. E conseguimos testemunhar essa verdade através do próprio Jesus. Então convido todos vocês a refletirem sobre essa questão. Você realmente sabe como fazer um pedido a Deus? Será que estamos aproveitando plenamente essa conexão divina em nossas vidas? Vamos refletir juntos sobre essa temática e descobrir as maneiras de nos aprofundarmos nessa relação tão especial com a divindade, para que possamos receber as respostas e bênçãos que buscamos. Prepare-se para mergulhar nesse caminho de conexão espiritual e descoberta das realizações. Conhecer a arte de fazer um pedido a Deus pode ser uma poderosa ferramenta de transformação em nossas vidas, quando direcionamos a nossa atenção em um único propósito. Fiquem ligados, em breve teremos mais conteúdo sobre esse tema enriquecedor. Aproveitem e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, que assim que surgir um próximo vídeo, que estamos postando semanalmente, vídeos edificantes como esse, você será notificado pelo YouTube. Será notificado da próxima chave que vai te libertar da mente aprisionada nos dogmas religiosos para grandes realizações. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. Até lá,
Que a luz divina guie cada um de vocês. E fiquem todos na paz de Deus.